Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a partir da página 48 do livro Aprender Sempre, a parte de língua portuguesa. Então vamos lá. Aula 1. Começo de conversa. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai conhecer como as pessoas estão se mobilizando para ajudar quem mais precisa durante a pandemia. Essas informações foram publicadas no jornal Joca. Número 1. Acompanhe a leitura feita em voz alta pelo professor e da notícia abaixo. Brasil, 2 de abril de 2020. Como as pessoas estão ajudando quem mais precisa durante a pandemia? Conheça ações de solidariedade que estão sendo feitas em tempos de coronavírus. Com a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas e comunidades, hospitais e instituições estão tendo dificuldades para ter acesso a itens básicos, como alimentos, remédios e materiais de higiene. Por isso, organizações e pessoas estão se mobilizando para ajudar quem mais precisa neste momento. Confira algumas ações e campanhas que estão acontecendo no redor do mundo. Na porta de uma escola de Roma, na Itália, crianças organizaram uma campanha de doação de alimentos e brinquedos. A frase do cartaz significa: deixe o que puder e pegue o que precisar. Olha só que legal, né? Quem não usa mais, né, o brinquedo, não brinca mais, ou quem tem alimento sobrando, coloca, e quem precisa, pega. Página 49. Compra de alimentos para quem não pode sair de casa. Pessoas que fazem parte do grupo de risco da Covid-19 são aquelas que possuem mais chances de ter complicações para contraírem a doença, como os idosos. E também precisam comprar alimentos, remédios e outros itens. Por isso, famílias e pessoas que não correm tanto risco estão se mobilizando para fazer isso por eles. Bilhetes foram deixados nas portarias de prédios e em outros locais com mensagens de quem está se voluntariando para fazer compras de idosos e outras pessoas em grupo de risco. Doação de sangue. Com grande parte da população em casa, as doações de sangue diminuíram bastante, o que está fazendo com que muitos hospitais precisem ainda mais de doações desse tipo. Campanhas estão sendo feitas para que as pessoas acima de 18 anos, idade mínima permitida para isso, se mobilizem para doar. Arrecadação de materiais para hospitais. Além de doações de sangue, muitos hospitais estão precisando de materiais como remédios e equipamentos para o grande número de pacientes que estão sendo atendidos durante a pandemia. Para ajudar, estão sendo feitas doações para hospitais. É o caso do Fundo Emergencial para a Saúde, uma campanha criada em 23 de março que tem como objetivo arrecadar fundos que serão doados para hospitais. Compra de alimentos e itens de higiene para quem precisa. Alguns programas, como Quarentena Sem Fome, foram criados para que as pessoas possam doar algum valor a partir de R$ 10 que será usado para comprar alimentos e itens de higiene pessoal, como sabonetes, para comunidades carentes e moradores de rua. Além dos nossos projetos, campanhas que já existem, como Projeto Mãos Invisíveis, estão se mobilizando para atender às necessidades básicas dos moradores de rua, que com a pandemia do novo coronavírus, arrecadando itens como álcool em gel, sabonetes, luvas, máscaras descartáveis. Materiais básicos para comunidades indígenas. Algumas comunidades indígenas estão localizadas em lugares onde o acesso a alimento, remédios e materiais de higiene é mais difícil. Por isso, elas também precisam de ajuda para se manter saudáveis durante a pandemia do novo coronavírus. Organizações como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, por exemplo, estão organizando campanhas em que todo o valor arrecadado
será usado para comprar esses itens para aldeias indígenas. Próxima página, 50, número 2. Após a leitura, vamos preencher o quadro abaixo, localizando no texto quais são as ações e campanhas que estão sendo criadas para cada situação problema. Situações problema e campanhas de ações. Pessoas do grupo de risco não podem sair para comprar alimentos. Qual que é a ação de campanha? Eles colocam bilhetes convidando voluntários para fazer compras para as pessoas do grupo de risco. Então, eles colocam lá os bilhetinhos se voluntariando. Agora, a gente tem que pegar lá no texto a informação que fala da diminuição do banco de sangue do hospital. O que é feito para a campanha, a ação que é feito para melhorar essa questão da doação de sangue. Então, aqui, ó, campanhas estão sendo feitas para que as pessoas acima de 18 anos se mobilizem para doar. Aqui não diz exatamente a campanha, né? Mas diz que campanhas estão sendo feitas, geralmente anúncios, às vezes eles colocam um posto de doação um pouco mais próximo, né, de outras cidades para que as pessoas se mobilizem. Então, aqui a gente vai colocar, né, campanhas estão sendo feitas para que maiores só pode doar sangue maiores de 18 anos. Se mobilizem. É tão gostoso doar sangue. Você sabe que você está salvando vidas, né? Agora, vamos lá pegar a campanha que fala sobre a falta de materiais e equipamentos nos hospitais. Como que eles resolvem esse problema para a falta de equipamento nos hospitais? Então, assim, para ajudar, estão sendo feitas doações para os hospitais, que é o caso do Fundo Emergencial para a Saúde, uma campanha criada em 23 de março que tem como objetivo arrecadar fundos que serão doados para os hospitais. Então, aqui o objetivo dessa campanha é arrecadar fundos que serão doados para os hospitais. E aqui você consegue fazer sozinho agora. Famílias que não podem comprar comida e produtos de higiene. Quais campanhas são feitas? Então, você vai ler o texto de novo. Os materiais básicos para a comunidade indígena. Como que esse problema é resolvido? Quais são as campanhas que são feitas? Aí você pega e coloca essa informação aqui. Continuando, aula 2, página 51. Aprendendo a ler textos publicitários. O que vamos aprender? Nesta aula, você irá conhecer algumas campanhas publicitárias. Vamos conhecer e conversar sobre o que elas comunicam para os leitores. Leia a campanha e converse com seus colegas sobre o que descobriram. Vocês sabem que tipo de texto esses e sobre o que eles falam? Uma coisa importante para deixar claro para vocês, que o texto, necessariamente, ele não é só aquele texto de palavras, né, de um montão de frases e estrofes e parágrafos. Um texto, ele pode ser uma imagem também. Então, uma propaganda, uma imagem, um desenho, uma charge
também é um texto. Só que tem os textos que são verbais e os textos não verbais, né? Então, os textos que são só de imagens e os textos que são de imagens e palavras e aqueles que são só de palavras. Então, essas campanhas publicitárias aqui, eles são um texto, é um texto também, tá? Então, aqui vocês vão observar bem essas campanhas. A campanha, né, fala celular ao volante, apague esse hábito da sua vida. O trânsito só muda se você mudar. Todos contra o novo coronavírus. Hashtag fique em casa. Rede Federal. Criança não deve trabalhar. Infância para sonhar. Disque 100, que é o Disque Denúncia. Vamos tirar o planeta do sufoco. Use embalagens reutilizáveis. E agora a gente vai fazer a análise de cada uma delas. Então, aqui é a número 2. Agora registre o que vocês conversaram na roda sobre as campanhas publicitárias de conscientização e sua função comunicativa e suas características. Então, qual que para quem foram escritos e para quê? A gente pode falar sobre, assim, ou de cada uma ou no geral. Então, para quem foram escritas? Aqui no caso do celular, no ao volante, é para os motoristas. Fique em casa, aqui para as pessoas de uma maneira geral. Criança não deve trabalhar, Disque 100, para quem? Para as crianças e também para os responsáveis das crianças e as pessoas que também convivem com essas crianças e sabem que elas estão sofrendo esse tipo de trabalho infantil. Aqui, sobre a reutilização, a reciclagem. Isso é para todo mundo, né? Então, aqui, especificamente, a primeira, né? Ela é uma fala direcionada para os motoristas. A segunda, para as pessoas de modo geral. A terceira, né, para as crianças e adultos também. E por último, as pessoas de modo geral, né? Quem compra produto, né? Comprar produtos que são de material reciclado. Então, aqui, como que a gente pode colocar? Eu acho que é de novo as pessoas de um modo geral. Como a gente já escreveu, não vamos repetir, porque aqui a gente já pode citar dos dois. Então, motoristas, pessoas de modo geral, crianças e adultos. Para essas propagandas elas servem. E para que elas foram escritas? Para quê? Para, de certa maneira, essa aqui é divertir, orientar, né? Mostrar o que é certo, quais são os direitos das pessoas. Então, vamos colocar aqui, ó. Os anúncios, vamos colocar como anúncio. Os anúncios servem para orientar. Próximo. Onde você costuma encontrar esses tipos de texto? Então, onde geralmente estão? Esses textos, eles se encontram em locais públicos. Locais que
que sempre passam muitas pessoas, como posto de saúde, escola, e rodoviárias. O que você observou de característica comum entre eles? Então, vocês podem ver que todos eles possuem uma imagem, um desenho, né? Possuem as letras grandes e também frases curtas, né? O trânsito só muda se você mudar, fique em casa, criança não deve trabalhar, infância é para sonhar, né? Então, são essas características. Imagens, frases curtas e letra grande. Presta atenção nessas 3 informações, porque quando a gente for criar o nosso anúncio, ele tem que conter tudo isso: imagens, frases curtas e letra grande. Porque a letra grande é para chamar a atenção, né? Destacar. Agora, a página 53. Ler para compreender. Nesta aula, você vai ler 3 campanhas publicitárias e entender melhor quais recursos são usados nesse tipo de texto para atingir sua finalidade. Então, aqui a gente tem uma campanha de vacinação, só tem um lugar seguro para crianças dentro de um carro, a cadeirinha, mobilização social pela educação, para a educação melhorar, todos devem participar. Então, aqui a página 54, na questão 2. Após a leitura, reflita com o seu grupo e o seu professor sobre as perguntas. Então, aqui a gente pode colocar aqui sobre cada pergunta para a gente organizar aqui as nossas respostas. Então, a letra A. Qual é a mensagem transmitida pela imagem do texto 1? É possível identificar quais pessoas serão vacinadas? O que faz pensar isso? Então, aqui, o que é essa campanha aqui número 1? Campanha de vacinação. O que indica que a pessoa precisa tomar vacina? Quem precisa tomar vacina? O que indica aqui? Que você pode ver, né? Uma idosa e crianças. Então, que os idosos e as crianças precisam tomar vacina. O que indica isso? Os desenhos, né? Então, vamos colocar aqui completo. Vamos colocar como imagem. As imagens indicam que os idosos e crianças precisam tomar vacina. Pronto, agora a próxima. Quais palavras estão em destaque no texto 2? Por que essas letras estão maiores? A cor do fundo sugere algo ao leitor? Então, isso aqui da cadeirinha. A palavra em destaque é lugar seguro para crianças, a cadeirinha. Por que ela está em destaque? Né? Por que ela está em letra maior? É justamente para chamar a atenção, para destacar para essas palavras. Lugar seguro para as crianças é na cadeirinha do carro, né? E a cor? A cor é amarela. Por que vocês acham que é o amarelo?
que o amarelo quer dizer o quê? Atenção. Então, vamos lá. As palavras lugar, seguro, para as crianças. E cadeirinha está em destaque. A cor de fundo é amarela, pois indica atenção, igual, né, no semáforo. C. Quantas cores diferentes foram usadas para escrever o texto 3? Qual a relação dessas cores com a campanha? Observe as expressões das crianças desenhadas e pense na relação entre elas e o objetivo da mensagem. Então, as cores é verde e azul, que são as cores do Brasil, e as crianças aqui estudando, que quer dizer, né, em relação ao texto, que para a educação melhor todos devem participar, que a educação é um direito de todos, de todas as crianças. Então, aqui a gente pode colocar que as cores verdes e azuis são do Brasil que todas as crianças têm o direito de estudar, têm direito à educação. Aqui na próxima página, página 55. O que vamos aprender? Nessa aula você irá ler algumas campanhas de conscientização e pensar sobre o que elas têm de parecida e o que são diferentes. Leia as campanhas e converse com seus colegas sobre as mensagens que elas carregam em suas palavras escritas, imagens e cores. Então, aqui, saco é um saco. Recuse, reduza e reutilize, né? Para não precisar, não pegar tanta sacolinha, reutilizar, ir no mercado, né, com uma sacola ou um carrinho ou uma sacola fixa, né, que não precise jogar sacolinha fora. Semana do Meio Ambiente, o Ministério Público de Defesa do Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado. Então, aqui, a Semana do Meio Ambiente. Vamos tirar o planeta do sufoco. Use embalagens reutilizáveis. Consumo consciente, um pouco menos para você é muito mais para o planeta. Então, o que está dizendo todas essas imagens? Do que se trata em comum essas campanhas? O que tem em comum em todas elas?
Então, todas elas estão falando que é essencial reciclar e diminuir o consumo para preservar o meio ambiente. Questão B. Você se sentiu convencido a fazer alguma coisa diferente depois da discussão sobre o texto? Comente. Quando você vê, né, todos aqueles anúncios, você se sente ao ponto de fazer diferente, de fazer o que tá mandando? Então, por exemplo, lá tá falando para você reciclar ou para você ir no mercado, reutilizar a sacolinha, não ficar comprando tanta coisa plástica e jogando no meio ambiente, tá? A gente é convencido a mudar de atitude? Acredito que sim. Então, qual a atitude? A reutilizar, reciclar, reutilizar, reciclar as embalagens para diminuir o lixo. Para diminuir o lixo que sempre prejudica a natureza. Agora, aula 5. Decifrando as mensagens e criando texto. O que vamos aprender? Nesta aula, você irá ajudar a elaborar a mensagem relacionada a cada imagem retirada de um texto publicitário. Em dupla, observe com atenção as campanhas e escreva a mensagem que cada um precisa passar para seu público. Então, aqui você vai colocar, escrever a mensagem que cada uma passa. Então, esse aqui do Zé Gotinha, vacina. Vacinar é proteger. Então, aqui você vai dizer a mensagem que passa esse anúncio. Aqui do Maio Amarelo, que é o mês contra, né, o acidente de trânsito, que faz orientação sobre o trânsito, as leis de trânsito. Então, aqui o que diz, né, cuidado com as crianças na rua, né, a questão do dirigir, né, quando o motorista ele dirige, ele não dirige só para ele tem responsabilidade também com os outros carros, com as outras pessoas. E aqui o próximo, da dengue, né? Ali o mosquito da dengue. Então, cuidado com a dengue, não deixar água parada, não deixar lixo, não jogar lixo, né, na rua, na natureza. Então, aqui você vai dizer o que representa cada anúncio, qual é a mensagem de cada anúncio, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer até a página 57, até aqui, e depois na próxima aula a gente continua, tá? Tchau, tchau!